atendendo a pedidos de muitos de vocês que acompanham aqui o Tocantins Rural e que sempre falam pra gente, por que que não leva o Voney do Fazendão? Graças à parceria com o Daniel Gaia, da Estância Bahia Leilões, hoje aqui no Tocantins Rural, a gente traz para vocês Voney Aquino, que é sócio da Fazendão Agronegócio, uma empresa que começou de forma pequena, ainda em Gurupi, e hoje movimenta milhões no mercado nacional e também internacional, com atuação em diferentes áreas do agronegócio, que a gente vai trazer tudo para vocês. Voney é casado, pai de 3 filhos, junto com a esposa comanda um negócio que já foi aí reconhecido pela Forbes. E a empresa aqui do Tocantins emprega mais de 1.000 pessoas. Seja muito bem-vindo e muito obrigada por estar aqui, Voney. Bom dia, Sara. Bom dia, Daniel Gaia. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Parabéns aí ao trabalho da Tocantins Rural aí, a pessoa da Sara Pires. Parabéns aí, Daniel Gaia, pelo trabalho junto à Estância Bahia. Aí o Webcast aí está fazendo sucesso aí no Brasil. Então, parabéns a vocês e obrigado aí por ter a honra de estar aqui com vocês. Rapaz, hoje eu tô feliz demais. Eu agradeço a Deus hoje. Nosso passo subiu 10 vezes agora, sabe? A gente conseguiu trazer Conseguimos trazer o homem do agronegócio do Tocantins. Obrigado você, Voney, pela presença. Vamos junto aí nesse bate-papo, contando a história aí sua do Fazendão, contando sobre gado, soja, milho. Vai ser um negócio espetacular aqui hoje. Um podcast espetacular. A honra é nossa. Vamos lá. A gente sempre gosta de trazer, né, do início, de entender um pouco de como começou o seu negócio. A gente sabe que você é de Gurupi, a sua família tradicionalmente, né, sua esposa de Gurupi também. Mas eu queria entender como que foi o Fazendão lá em Gurupi, porque surgiu de uma loja agropecuária. E como que você teve essa visão de negócio? Como que foi essa história? Tá, primeiro, Sara, eu queria me apresentar, né? Eu sou o Voney, filho amado de Deus, esposo da Ariane e pai de 3 filhos, o Áureo Voney, a Mona Lisa e o Zé Voney. E profissionalmente me iniciei no ano de 2000 como veterinário aqui no Tocantins, formei em Goiânia como veterinário e mudei para o Tocantins em 2000 para iniciar uma carreira profissional trabalhando com reprodução bovina, né? Eu vendia sêmen, era representante da ABS. Eu fui também. Rapaz. Olha aí. Aí, ó. Eu era representante da ABS, vendia sêmen, fazia serviço veterinário lá em Gurupi. E foi lá que tudo começou. Então, nós somos muito gratos aí ao Tocantins, né? Que nos recebeu aí desde 2000. Esse ano fez 25 anos que eu moro aqui no estado. E começamos uma trajetória profissional como veterinário. E em 2004, junto com mais 2 colegas veterinários, né, montamos uma loja que tinha esse nome Fazendão. E até brinco, por que Fazendão, né? Porque é fazendo muito e fazendo sempre. Descobrindo agora. Mas, certo? E aí, né, vincula também aí, né, as propriedades rurais do estado, né, que foi onde nós começamos fornecendo produtos agropecuários na cadeia primária, aí, focado na pecuária. Então, a loja era uma loja de pecuária, né, vendia medicamento, sal mineral, ração. Porta para rua. Exatamente. Carroça, carrinho de mão, pintinho, esses trem assim. Mas eu, paralela à loja, eu continuava, né, na minha atividade como veterinário. E em 2006, nós compramos uma segunda loja e aí eu comecei a ficar mais tempo dentro da loja. E a gente sempre comenta, né, que quem trabalha muito não tem tempo de pensar, né? E aí eu ficando mais dentro da loja, comecei a pensar um pouco o que eu pudesse fazer que agregasse valor à loja. E naquele momento, o Tocantins, lá em Gurupi, inclusive, o meu ex-sócio naquela época tinha uma fábrica de ração. E nós fizemos um acordo que eu não poderia montar uma fábrica de ração. E eu fui buscar alguma coisa que eu pudesse fazer, que agregasse na loja e que eu pudesse crescer. E que não fosse uma fábrica de ração. Exatamente. E aí, fazer o quê? Aí, isso já era 2007, e aí eu vi que o Tocantins já tinha um movimento de alguns produtores que eu trabalhava com eles indo para a soja. Certo? Começando a plantar soja, começando a estudar soja, alguns produtores que vieram de Goiás ou de São Paulo, já com essa mentalidade de que a soja ia crescer dentro do estado, eu falei, rapaz, eu tenho que ir para esse lado aí. E aí você via muito falar do biodiesel também, né? E aí eu falei, rapaz, eu vou montar uma fábrica de biodiesel. Como é que monta? Eu não sabia isso. Fechava a loja, eu ia para Lan House, naquele tempo era febre de Lan House, naquele tempo a gente não tinha internet no celular. Em casa eu não tinha computador, eu ia para Lan House e ficava na Lan House estudando. Eu olhava assim, aquela fila de gente,
jogando nas lan houses. E eu lá estudando biodiesel. Eu falei, pô, deve estar errado. O povo tudo jogando e eu aqui estudando. Aí saí de lá 11 horas da noite, meia-noite, estudando isso aí. Resumindo, a conta Tupiniquim que eu fazia lá, produzir biodiesel era complexo naquele momento. O investimento era alto, a margem era baixa. E era um momento assim... Incertezas governamentais muitas também. Incertezas. E aí, o que aconteceu? Naquela conta Tupiniquim que eu fazia, produzir óleo vegetal era bom. Produzir biodiesel era mais complexo. Mas até o óleo vegetal era bom. Eu falei, pronto, achei. Vou montar uma esmagadora de soja. O nome é bonito e não tem nenhuma no estado. E aí fui continuar os estudos para montar uma esmagadora de soja. E você não pensou naquele momento assim, nossa, mas vai ser um investimento muito alto? Com certeza eu pensei, não, eu ouvi isso. Vou te contar como é que foi. Aí, pesquisei lá na Lan House, lá e tal, e achei lá uma máquina usada lá, e falei, vamos comprar essa máquina. Cheguei pro meu sócio, na época eu tinha um sócio, o Aurélio. Falei, Aurélio, pega 100 mil emprestado com seu sogro, saudoso Cajazeira, que nós vamos comprar uma esmagadora de soja. O Aurélio pegou o dinheiro, eu peguei esse dinheiro, pus no bolso, fui lá em São Paulo comprar uma máquina. Cheguei lá, a máquina velha. Meu pai até foi comigo, meu pai morava em Goiânia, ele falou, vou lá com você passear lá. E foi comigo, chegou lá, meu pai falou, ei, meu filho, você tá animado, hein? Aí a máquina realmente era velha, não tive coragem de comprar, não. Mas a nova era 380 mil, também não tinha um dinheiro. Mas a viagem valeu muito a pena, que meu pai falou assim, vô, tem um amigo nosso que é desse ramo aí, trabalha numa empresa dessa. E ligamos para esse amigo do meu pai, ele era diretor financeiro de uma empresa do ramo, e fomos lá, conheci o dono da empresa, e ele pegou e falou, não, vô, você liga para esse cara aqui, que ele é o Bambambam, e ele faz o projeto industrial para você e fica metade do preço. Eu falei, tá resolvido. Achei o problema. Mas aí ele falou assim, só que esse cara trabalha para Maggi, para Bung, para Cargill. Eu falei, nossa, eu veterinário do interior do Tocantins, como é que eu vou ligar para esse cara? O cara é o Bambambam. Aí passou uns dias, criei coragem e liguei para ele. Falei, escuta, quanto você cobra para conversar comigo por telefone? Que o homem era o Bambambam, ué. Aí ele falou, não, ficou rindo, brincou. Eu falei, não, tal época eu vou estar lá em Anápolis, na Brejeiro, vai lá falar comigo. Aí eu fui lá num domingo. Nessa época eu namorava com a Ariane, ela foi comigo. Chegamos lá, aí que eu vi o tamanho do investimento. Ele abriu um computadorzinho lá na mesa no almoço lá e falou, o que você quer? Eu falei, eu quero montar uma esmagadora de soja. Falei grosso, né? Ele falou assim, mas que tamanho? Eu falei, a menorzinha que você tiver. Qual idade você tinha, Volney? A pequenininha. Isso foi em 2007, então eu tinha 30 anos, né? Aí eu falei, a menorzinha que você tiver aí. Aí ele falou assim, não, a menor que dá para montar, abriu lá um computadorzinho, lá um notebook, o menor que dá para montar é 200 toneladas por dia, você vai gastar 5 milhões. E o meu projeto é 200 mil. Eu falei, vixe, agora enrolou. Eu só tinha 100. Emprestado do Cajazeira. Aí falei, nossa, agora enrolou. Aí falei para ele, não, mas então eu vou montar um método mecânico mesmo, que é prensa. Ele falou, não, isso aí não presta, não. Eu falei, vige. Aí, porque é o seguinte, existe dois métodos de processar a soja, que é o método mecânico e o método químico. Todas as plantas nossas hoje são métodos químicos, que é farelo 46, farelo commodity. E naquele momento eu estava estudando fazer uma planta mecânica, que era extrusor e prensa, fazia um farelo 40% de proteína com metade de óleo. Por exemplo, a soja tem 20% de óleo. A gente extrai quase 100% desse óleo. Fica 1% no farelo hoje. E o método, farelo desengordurado. O método mecânico, você extrai só a metade. Então, ele fica com 10% de óleo. Então, é um farelo caro, que não entra numa dieta de fábrica de ração, nem nada, entra só para frango. Aí ele falou, não, isso aí não presta porque é caro para fazer e o produto fica caro, difícil você vender isso aí e tal. Eu peguei e falei, nossa, agora eu desisti mesmo do trem. Aí vim embora, triste. Vim de Goiânia para cá pensativa, pai, nossa, acabou meu sonho. Mas aí, eu sempre falo pro meu time que o segredo do sucesso é muito simples, né? Primeiro é fé em Deus. Segundo, persistência no objetivo. E terceiro, trabalho. Acorda cedo e vai trabalhar. Não adianta ter fé em Deus, não adianta ter objetivo se não faça vestir, por onde que eu te ajudarei, não vestir, sujar e suar a camisa, né? Aí tá bom. Passou uns dias, eu falei, rapaz, eu vou continuar no meu objetivo, certo? Que é montar uma esmagadora de soja. Fui no Bradesco, fiz um leasing numa prensa, 106 mil custou a prensa, comprei uma extrusora com aqueles 100 mil usada, aluguei um barracão lá no Gurupi, lá do Vito, Valadão, e comecei, era uma cerealista de arroz, que limpava arroz. E aí, em 2008, comecei a extrusar a soja, passar nessa prensa, fazia esse farelo gordo,
E o farelo jogava numa caixa de palha de arroz no fundo. Aquela cerealista antiga tinha umas caixas de palha de arroz. Lá era o meu barracão de farelo, jogava lá. E achei a Frango Norte aqui em Paraíso, que me comprava tudo que eu produzia. Então eu produzia um truco por dia, a Frango Norte me comprava um truco por dia. Eu falei, rapaz, esse trem é bom. Pronto. Aí, resumindo, a loja, 6 horas da tarde, fechava, né? A indústria ficava rodando a noite inteira. Eu falei, rapaz, aí, ó, agora descobri. Eu tô dormindo e o negócio tá produzindo. Você tá ganhando dinheiro. É isso aí que eu tenho que investir. E aí, assim foi. E aí foi evoluindo, né? Em 2009, eu juntei aí tínhamos 2 lojas, eu juntei as lojas numa só. O Aurélio casou com a filha do saudoso Cajazeiro, ficou rico, não quis mais trabalhar, saiu da sociedade. Olha que ele estiver ouvindo isso. A sociedade que chora. E aí eu fiquei sozinho nesse tempo. E em 2010 eu casei com a Ariane, e aí ela mudou para o Tocantins, né? Ela é médica, trabalhava como médica, sempre me dava os conselhos lá à noite, a gente sempre conversava bastante. E assim, certo? Pautado em alguns pilares, né? Que a gente tem vários aí, mas pautado em alguns pilares, fomos trabalhando. E aí, em 2010 eu aumentei a indústria, eu fazia 20 toneladas por dia, passei a fazer 60. Em 2012, eu comprei o endereço aonde é a fábrica lá em Cariri. Que a gente fala, na beira da BR. Eu comprei o armazém lá, com a ajuda de um amigo lá no Gurupi, compramos o armazém, era um armazém, né, velho. E aí lá nesse endereço eu entendi que eu precisava ter um armazém, né? Porque 2011, eu já vendia... Nessa época, o povo achava você visionário ou doido? Você sabe qual que é a diferença entre gênio e doido? O resultado, certo? Se tem resultado, o cara é gênio. Se não tem, é doido. Certo? É verdade. Então, nesse tempo, eu ainda estava como meio doido. Certo? Até tem um amigo nosso aqui de uma confederação aqui, ele fala assim, rapaz, eu fui lá em 2012, quando eu comprei o armazém abandonado lá, aí ele foi lá comigo, eu falei assim, aqui vai ser uma esmagadora de soja, que eu vou fazer isso. Ele falou assim, rapaz, esse menino é doido. Certo? Eu tenho um amigo corretor de gado lá do oeste da Bahia, e ele veio para cá, quando em 2010 eu comecei a parte de corretagem de gado, ele falou assim, vocês não têm noção da revolução que vai acontecer nesse estado, que eu tô vendo o que aconteceu no oeste da Bahia vai acontecer aqui. Questão de terra plana. E realmente, você teve uma visão, que a gente fala que é a visão além do alcance, né? Amém, amém. Mas aí, e aí, Sara, continuamos nesse trabalho aí, Daniel, o seguinte, então eu tinha o sonho de montar uma esmagadora química, né? Uma planta química. Como é que foi isso aí? E aí compramos um endereço lá em Gurupi, continuamos trabalhando, comprava soja, o que eu não conseguia processar, eu vendia como grão, e aí fomos crescendo na originação de soja e no processamento. E aí em 2014, lembra do Bambambam? Eu contratei o Bambambam para desmontar uma planta que eu comprei lá no Paraná, da Cocamar, e aí desmontamos a planta e montamos em Gurupi. E inaugurou em 2015. Então, a primeira planta química do Fazendão nós tivemos em 2015, fazia 400 toneladas por dia. Então, o sonho que eu tive lá em 2007, de montar uma esmagadora de soja, eu considero que nós realizamos em 2015, que foi a primeira planta química da Fazendão, certo? Que fazia farelo 46, que é o farelo commodity. Aí você compra soja que é commodity, tem que vender commodity, porque senão a conta não fecha. E aí, graças a Deus, e graças ao trabalho de todos aí, de todo mundo aí, nós conseguimos isso aí. Então, é o seguinte, ao longo desse tempo, certo, a gente veio evoluindo em várias coisas. Por exemplo, toda empresa tem vários pilares, né? E toda empresa é formada de gente e processo, certo? E aí nós tivemos aí a ajuda de vários colaboradores aí ao longo desse tempo, né, que nos ajudou nessa empreitada. Hoje vocês empregam mais de 1.000 pessoas na Fazendão? Sim, na Fazendão e com o negócio de atividade primária, sim. Nós temos a mineradora de calcário, temos atividade de produção de soja, milho, floresta, pecuária. Pecuária, não pode deixar, né, campeão? O Daniel. E a Fazendão. E aí, falando disso, em 2012, quando eu vendi a loja em 2012, para a Alvorada. E quando eu vendi a loja, a Alvorada tinha contratado a Thompson para fazer um trabalho de gestão para eles, de crescimento e tal. E aí eu fui contratar essa Thompson também, só que ela era muito cara, eu não consegui. Aí eu fui contratar umas consultorias de gestão. Aí um curioso, contratei um cara para fazer uma consultoria de processo e tudo, em 2012. Aí ele chegou lá no Fazendão, eu falei, eu quero isso. Ele falou, não, vô, isso aí não é consultoria, não. Isso aí é fazedoria. Isso eu não faço, não. Eu falei, pai, então obrigado. E aí fomos evoluindo em governança. Então, em 2012, eu contratei algumas consultorias de gestão, que foi alinhando os processos, alinhando as atividades. 2016, com o advento da planta, pronto, eu falei, agora eu preciso de
organizar ainda mais a casa, né? Em 2016, contratamos a Fundação Dom Cabral, que fez para nós um planejamento estratégico. Uma excelente instituição, uma das melhores do Brasil. Junto com eles, fizemos um planejamento até 2020 de estruturação de time, de estruturação de governança, de gestão como um todo. E com eles, nós fizemos um planejamento para inaugurar uma segunda planta, que culminou na planta que nós inauguramos em Cariri também, dentro do site lá de Cariri, que esmaga 25 mil sacos de soja por dia, 1.500 toneladas por dia. Então, cumprimos esse planejamento e inauguramos em 2020 uma segunda planta lá dentro do site de Cariri, além de armazéns externos. Aí, nessa época, nós já tinha, até 2020, já tinha 6 armazéns externos e fomos crescendo também nas unidades armazenadoras. Porque é o seguinte, você quer comprar grão? Como é que faz para comprar grão? Você tem que estar perto da produção. Então, você tem que estar perto do produtor. É muito mais fácil o produtor entregar quem está mais perto dele, porque o frete hoje, Brasil como um todo, o frete é muito caro. Então, às vezes o que inviabiliza o mercado. Mas eu tenho uma história interessante com a Fazendão e com o Vone, que talvez o Vone nem se lembra. Lá, há 5 anos atrás, quando estava lançando o site Tocantins Rural, o pessoal também me falava que eu era doida, né? Falava assim, esse negócio não vai dar certo, não tem potencial, você é muito jovem. Apesar de que eu vim, né, do agro, minha família toda. E aí eu falei assim, vou montar, fiz uma estrutura e fiz o levantamento das principais empresas que poderiam ser parceiros do Tocantins Rural naquele momento. Aí eu saí daqui de carro sozinha, fui para Gurupi. Aí lá em Gurupi eu falei assim, eu quero visitar o Vone lá no Fazendão. Aí o pessoal falou assim, não, a agenda dele é lotada, você não consegue não. Eu falei assim, mas como é que eu faço? E teve uma pessoa que virou para mim e falou assim, ó, se você quiser conversar com ele mesmo, ele chega na empresa às 5 horas da manhã. Ixi. Aí você chega antes dele lá, que você vai conseguir conversar com ele. E eu cheguei, era mais ou menos umas 5 horas, você foi chegar ali mais ou menos umas 5:30 da manhã, e eu fui a primeira pessoa. Tinha eu e a secretária lá só, e você me atendeu. E aí eu já cheguei com o quê? Com o contrato pronto, vendi para você a ideia do que seria o site Tocantins Rural naquela época, né? Qual que era o meu sonho, o meu propósito, você ouviu, você falou para mim assim, você tem 5 minutos. Ixi. Eu acho que eu era mais nervoso naquela época. Eu fiz um pitch isso lá em 5:30 da manhã, hein? Era 5:30 da manhã. Eu cheguei lá, não tinha nem sol ainda. Tava escuro. Só tinha a secretária lá e o pessoal da operação. Aí ela pegou e falou assim, olha, ele tá chegando. Aí ele chegou, você falou, tem 5 minutos. Eu sentei na sua frente, apresentei o projeto e você falou assim, cadê? Eu vou assinar por 1 ano. Eu falei assim, não, eu já trouxe o contrato. Aí você falou assim, não, eu vou assinar então por 1 ano esse negócio aí, porque eu acredito. Aí eu quero que você me diga hoje, por que lá naquela época, um projeto que estava iniciando, de uma menina jovem, eu apresentei um negócio para você, que talvez você nem se lembre, e hoje o negócio está dando certo e você foi visionária e acreditou. Então, com certeza. Porque é o seguinte, aconteceu isso comigo. Em 2000, eu mudei lá para Gurupi e fui trabalhar para um produtor de pecuária lá, saudoso Anísio Francisco da Silva, fazendo no Canadá. Aí o pessoal falou assim, meus patrão lá na época, falou assim, vai lá na fazenda do seu Anísio, você tem que dar toque nas vacas lá, e 8 horas você tem que estar aqui em Gurupi. Eu falei, vige Maria. Aí cheguei lá, 5 da manhã na fazenda do homem, para dar toque em vaca. Aí a hora que ele me viu lá, falou assim, rapaz, esse veterinário aqui é dos bons, hein? Chega na fazenda antes do dia amanhecer. Aí, resumindo, abriu as porteiras da fazenda para mim trabalhar para ele, e com isso eu trabalhei para vários produtores rurais ali durante esse tempo lá em Gurupi, e abriu a porteira. Ele era referência na região e abriu a porteira. Aí você chegou lá cedo, eu falei, rapaz, eu vou seguir os passos, igual eu fiz, como o senhor Anísio fez comigo, vamos abrir as porteiras para quem acorda cedo. Que eu falo pro meu time, acorda cedo, toma um banho e vai trabalhar. Porque que Deus ajuda quem cedo madruga. Então, olha aí. Né? Bom demais. Muito bom. E eu quero te agradecer, porque hoje você está no ar, é porque você, naquele início, você deu o pontapé inicial. Então, por isso também, muito obrigada. Não, parabéns aí para você pelo seu. O sucesso é seu. Isso aí, o mérito é seu, todo seu. Parabéns aí. Bom, não sei se cabe ainda, voltando um pouco no assunto da soja, esmagador e tudo, o processo para atingir o mercado de exportação. Que ano foi, como foi, os contatos, os primeiros contatos. Se você puder falar de uma maneira, não sei se dá para falar resumido, porque é uma história comprida, né? Vamos falar assim. É o seguinte, o farelo ele é uma fonte de proteína vegetal para produzir proteína animal. Então, o farelo, quem consome farelo? Primeiro lugar é frango, segundo lugar é suíno, terceiro lugar é poedeira, quarto lugar é gado de leite, né? E depois vem gado de corte. Então, o mercado do farelo, você vende desde o consumidor final que vai usar ele diretamente ali, as fábricas de ração que vai misturar e revender, quando você não consegue atender esse mercado aqui dentro, aí você vai para o mercado externo. Então, o mercado externo de farelo de soja em si, ele é para você poder conseguir fazer
cadência. Por exemplo, você faz um contrato aí de farelo, você consegue ter todo dia a fábrica rodando, você não para a fábrica por causa de demanda. Então, é um negócio para ter demanda, certo? Mas sempre o melhor farelo é o que você vende mais perto de casa, então é o que você vende no Brasil. Como é que nós fomos para esse mercado aí? Não sabia disso. Como é que nós fomos para esse mercado aí? Porque o Brasil, por exemplo, é um país que exporta muito grão. Isso. Certo? Mas o que deixa dinheiro no Brasil, além do grão, também é a indústria. Então, a indústria agrega valor, gera emprego, gera mais impostos, né? Então, sem dúvida, a indústria é onde o Brasil vai continuar crescendo e tudo. Com certeza, a indústria gera muitos dividendos para qualquer lugar, né? Onde a indústria chega, muda a realidade, certo? Então, a exportação, sem dúvida nenhuma, foi um diferencial para nós, porque garantiu para nós o que? Cadência, certo? E como é que você vende na exportação? Ou você vende direto, entrega no porto, ou você vende de destino, ou você vende para quem exporta. E nós começamos vendendo para quem exporta. Então, por exemplo, vendendo para os grandes players. Que ano foi isso? 2017, 2018, nós começamos a vender para quem exportava, tanto grão como farelo, certo? Em 2016, o Tocantins teve um impulso grande, né? Em 2016 começou a rodar aqui, 2015, na verdade, começou a rodar a Ferrovia Norte-Sul aqui, aqui de Porto Nacional para Itaqui. Isso aí deu um up muito grande, né, para o Estado aí, sem dúvida nenhuma, foi um diferencial aí para o Estado nessa logística aí que facilitou muito o escoamento de grão aqui do Arco Norte. Então, o Arco Norte foi um propulsor para essa região toda aqui, né? Hoje se fala muito em Mapito, região do Mapito aqui, né, Mapitobá e com a Bahia, certo? Que, sem dúvida, a Ferrovia Norte-Sul foi o que alavancou muito esses negócios aqui dessa região. Certo. E aí, pegando ainda o gancho com relação à indústria, o que te fez e o que te faz investir em um estado onde tem pouco incentivo ainda para a indústria, como o estado do Tocantins? Não, o estado do Tocantins é uma benção. É uma benção. Vamos lá. Se fala aqui no estado do Tocantins, hoje mesmo assim, eu tento, estamos num trabalho aí junto com outros players, inclusive com o governo, para a gente atrair para o estado do Tocantins uma indústria de frango. Certo? No passado, o estado do Tocantins não tinha milho, então frango come milho e farelo e soja. Então, hoje tem incentivo para a indústria no estado? Hoje tem vários. Então, vamos lá. O que é incentivo para a indústria? Vamos lá. O povo sempre fala, governo. Gente, vamos trabalhar e o governo é só o propulsor do desenvolvimento quando se fala em infraestrutura, mas quem tem que fazer a diferença somos nós, empresários, vamos trabalhar. Então, vamos lá. Tocantins tem energia, Goiás não tem energia. Tocantins tem uma logística privilegiada, cortada pela Norte-Sul, de norte a sul, cortado pela BR-153 norte a sul, BR-242 para a direita aqui para a Bahia, e com o advento agora com certeza no futuro agora vamos ter aí o Pedral de Lourenço. As hidrovias. O Pedral de Lourenço sendo derrocado, a hidrovia aqui, a praia, já se fala no porto ali de Praia Norte. Divisa com 6 estados. Certo? Então tem uma logística privilegiada que vários estados não têm. Terceiro, temos o benefício fiscal, que o Estado aí está pronto, as portas abertas aí para benefício fiscal, para qualquer empresário sério que queira investir no Estado. Está dentro da região, se fala região amazônica, né? Tem o FNO aí do Banco da Amazônia ainda para contribuir com investimentos de grandes players. Tem, certo, com a ferrovia, a Brado está começando a operar aqui agora, que a Brado é um braço da Rumo, que opera com container, construiu um parque ali em Açailândia, vai começar a operar aqui agora, você pode ter o quê? Container refrigerado saindo aqui do centro do estado, direto para Santos ou direto para Itaqui, se for o caso. Então, assim, nós podemos ter hoje dentro do Tocantins uma indústria aí comparável a uma Seara, uma BRF, uma Super Frango, certo? Já fica o convite para um grande player desse vir para o estado, certo? E tem milho, certo? Tem farelo de soja, tem logística, tem energia, tem benefício fiscal e tem quem financia. Está tudo pronto para o Estado crescer. E tem o povo bom, trabalhador. E tem mão de obra. E tem mão de obra perto de uma capital igual Palmas, que vem crescendo aí 7% ao ano. Tem mão de obra que vai privilegiar isso aí. Outra coisa, como é que você agrega valor na cadeia? Então, por exemplo, no caso do milho, você quer exportar milho? Não, vamos exportar o milho envelopado dentro de um frango. Então, como é que você exporta milho envelopado dentro de um frango? É fazendo um frigorífico de frango e crescendo nisso aí. Eu acho que o Tocantins tem tudo para crescer muito ainda. Falando de terra, nós estamos aí com 1,5 milhão de hectares de soja. Nós temos facilmente aí, dobrar isso aí, facilmente em terras de pastagens aí degradadas. A pecuária cada dia mais intensiva, certo? Não precisa desse tanto de pasto. Você vê hoje um boi que morria com 3, 4 anos no pasto, hoje morre com 2 anos no confinamento, até menos. O Estância Bahia faz muito leilão e fala que é o boi 20 meses, 20 arroba. É isso aí. Não é isso? Justamente. Então a pecuária vai
vai, sem dúvida nenhuma, encurtando, ficando mais intensivo, vai liberando área para a agricultura agregando valor, a indústria agregando valor no produto da atividade primária e, sem dúvida nenhuma, vai desenvolver muito. Então, o Estado do Tocantins tem tudo para crescer, certo? O povo é um povo ordeiro, um povo guerreiro, tem segurança jurídica. Ah, esqueci de falar. Documento. O Estado do Tocantins tem muita segurança jurídica nas terras e na legislação como um todo do Estado, certo? Temos agora aí, parabéns aí eu sempre falava para os governadores do Estado que você quer fazer o Estado gerar emprego. Ah, quer gerar emprego no Estado? Quer. Bota celeridade dentro dos órgãos, que é o caso do Naturatins, Intertins. Justamente. Hoje tem... Rural Teams. Hoje tem o Corpo de Bombeiro também, é muito importante. Então, tudo que você vai fazer hoje, você depende de órgãos das instituições. Do governo. Então, assim, parabéns, acertaram aí no Naturatins. Estamos aí com o presidente do Naturatins aí, muito dinâmico, muito dinâmico, né? Muito arrojado, certo? O Corpo de Bombeiro também está agora com um comandante lá bem dinâmico. Então, assim, vai ser um estado que vai crescer muito. Vamos sair. Eu fico até com vergonha, né? Quando a gente fala o PIB do Tocantins, eu falo, nossa, a JBS fatura 6 vezes mais que o PIB do Tocantins. Então é o seguinte, vamos desenvolver esse estado aqui, certo? E vamos sair aí de 22º lugar, eu acho que nós estamos aí, para 14º, 15º aí, com certeza, sem dúvida nenhuma, é um estado que vai crescer muito. Mas como é que vai desenvolver desse tanto? Quer fazer alguma pergunta? Posso continuar? Não, eu quero que você fale. É o seguinte, então, baseado em tudo que eu já falei aí, temos algumas oportunidades, certo, no Estado ainda, que vão ser, com certeza, aproveitadas por empresários e pelo governo, para trazer e para incentivar o desenvolvimento do Estado aqui. Por exemplo, algumas coisas se fala há muitos anos, certo, e não é feito, mas eu acho que agora vai andar, certo, já fica até o toque aí para o governo do Estado aí para fazer. Nós temos uma continuação da BR-242 ali, certo? Dentro da Ilha do Bananal, que falta 90 quilômetros. Aquilo ali saindo, o Estado do Tocantins todinho produz 1,5 milhão de hectares de soja, certo? 200 quilômetros de São Félix do Araguaia produz mais de 1 milhão de hectares de soja. O lugar mais barato para essa soja escoar é passar para dentro do Estado do Tocantins e sair em Gurupi. Vai sair na Ferrovia Norte-Sul em Gurupi ou Alvorada. Isso aí vai transformar Gurupi, ali o sul do estado, numa capital do Vale do Araguaia. Essa rodovia é um sonho, velho. E aí, isso aí vai fazer com que o sul do estado desenvolva muito grande. Aqui, vamos pegar o centro do estado. A mesma estrada você pode fazer aqui na Lagoa da Confusão, ligando em Santa Terezinha. São 94 quilômetros. Aí é uma estadual. Se fizer isso também, vai trazer para cá. Fazer uma ponte ali de Caseara, vai mudar o estado aqui. Você fica ligado no Pará ali. O estado do Tocantins é o único... Nós dividimos com o Mato Grosso e não estamos nenhuma ligação por terra no Mato Grosso. Isso aí, fizer alguma dessas duas ligações aí, melhora muito o estado. Mas quando você fala, né, do potencial do estado do Tocantins, eu tinha uma percepção de que aqui não tinha incentivo para a indústria. Você desmistificou isso daí, que tem sim, que as indústrias podem vir para cá. Então, eu queria que você falasse qual que é o seu diferencial competitivo, estando hoje aqui no estado do Tocantins e competindo com grandes players de mercado. É um desafio. Não digo nem que é diferencial, digo que é um desafio, certo? Porque é o seguinte, baseado em tudo que eu te falei, que o Estado tem algumas oportunidades, baseado nesses pilares aí, nós vem trabalhando, certo? E por que nós crescemos? Primeiro, graças à credibilidade, né, que temos aqui junto aos produtores rurais, então já fica o nosso agradecimento aos produtores que nos apoiam, que confiam em nós, que vendem sua produção para nós. Então, muito obrigado aí a todos os produtores, certo? Como é um estado novo que cresceu a produção e nós crescemos junto com essa produção, né? Então, graças a isso aí, temos aí, né, o braço do produtor nos apoiando, nos ajudando, sem dúvida nenhuma, é um dos pilares aí que acho que qualquer empresa, a credibilidade está em primeiro lugar e é isso que nos faz crescer. Eu até falo para o meu time o seguinte, o que nos move? O que nos move? Então, gratidão. Primeira coisa, acho que não é só nós, é todo mundo. A gratidão, acho que é um dos primeiros princípios de tudo que você for fazer na vida. Quem murmura e reclama só vai para trás. Certo? Então, a gente é o dia inteiro, assim, se a gente for prestar atenção mesmo nas formas que a gente age, a gente é o dia inteiro reclamando. Nossa, mas está quente. Nossa, mas está frio. Oh, mas não para de chover. Nossa, que sol está quente. Nossa, que calor. Então, é o dia inteiro reclamando e murmurando. E a Bíblia já falava, quem murmura, quem reclama, só vai para trás. Então, Moisés não entrou na terra prometida porque ele murmurou lá e não entrou. Então, é o seguinte, o primeiro princípio é gratidão. Ser grato a tudo, a todos, a todo momento, isso aí você vai mudar a vida. Segundo é oração. O que é oração? Orar e agir. Então, você pede a Deus e age. Não fica só orando, né? E nem só grato, mas tem que fazer as duas coisas. Então, eu falo para o meu time o seguinte, gratidão, oração, e aí é gente, gestão
para ter resultado. Então é o seguinte, todos esses desafios que você perguntou aí, baseado nisso. Acho que qualquer empresa que tiver alguns pilares, né, alguns propósitos, ela vai crescer. O diferencial competitivo de vocês, então, é a visão de negócio, pessoas, processos, prazos, tudo muito bem estruturado, a fé, a gratidão, tudo isso. Sim, baseado no quê? Num propósito. Qual que é o propósito? Acho que o Fazendão fala, nós temos lá um propósito de gerar prosperidade e alimento transformando vidas. O que significa isso? Nós temos que transformar, pelo menos, a vida em redor que a gente está aqui. Certo? Se a gente não conseguir transformar a vida do mundo inteiro, do Brasil inteiro, do Tocantins inteiro, pelo menos quem está no nosso meio, a gente tem que melhorar a vida. Então, você perguntou do legado, acho que um legado que a gente tem que deixar é quem passar por nós, quem estiver conosco, tem que sair dali um pouco melhor do que entrou. Maurício Tonhá tem essa mesma visão. Sabia disso? Ele fala, é proibido na Estância Bahia o colaborador não melhorar de vida. Isso. E aí, esse é o propósito do Fazendão. Agora, eu acho que o Maurício Tonhá, para mim, é um exemplo. Eu fazia faculdade, tinha um amigo nosso de Alto Araguaia, e já falava do Maurício em Água Boa, que era um visionário, fazia o leilão de 10 mil cabeças. Antes do ano de 2000, ele já fazia esse leilão. Mega leilão, e era um visionário, eu já tinha isso. Falei, rapaz, Maurício Tonhá é o cara. A primeira vez que eu vi ele lá em Gurupi, eu falei para ele, rapaz, você é um exemplo para mim, meu ídolo, parabéns. Ele é fera. Então, ele já é fera. Então, ele já fala nisso e é os princípios. Então, por exemplo, falando um pouco de propósito, eu acho que todo mundo tem um propósito na vida, às vezes a gente não sabe. Qual que é o propósito nosso? Louvar e glorificar a Deus. Como? Aí é o que a gente faz. Então, vou te dar um exemplo. Henrique e Juliano, eles não são famosos? Eles têm uma música lá, Obrigado Deus, louva a Deus, zilhões de pessoas. Tem aquela música, Amo Tanto Que Puder. Pega o Gustavo Lima canta aquela música do Zaqueu quando ele era criança. Certo? Então, assim, o propósito, como você vai fazer isso? Então, uns cantam, outros trabalham, outros geram emprego, certo? Outros empreendem. E aí, dentro do que você faz, você está levando Deus e transformando a vida das pessoas, e isso aí vai fazendo você crescer. Certo? Sem dúvida nenhuma. Muito, muito bom. Lindas palavras. Lindas palavras. E que, né, inspire as pessoas que estão nos acompanhando também. Me surgiu uma dúvida aqui agora, e aí você me corrija se eu estiver errado. Vocês abriram mercado, ou seja, se uma pessoa quiser entrar hoje e comprar ações da Fazendão, é possível. Explica um pouco desse processo, ou se não é bem assim que funciona, como é que é? Não, ainda não é possível. Não. Já está na bolsa, pô? É o seguinte, nós temos um sonho aí, né? Então, lá em 2016, nós construímos um planejamento até 2020, cumprimos. Em 2020, nós construímos um planejamento até 2024, que foi fazer essa planta de esmagamento de soja aqui, ao lado da ferrovia, aqui em Porto Nacional, aqui próximo a Palmas. Inauguramos ano passado a planta. Esse ano, vamos inaugurar aqui o etanol de milho. A planta está praticamente pronta, só estamos esperando a licença da ANP para poder começar a produzir. Então, fizemos esse objetivo e temos agora, nos próximos 4 anos, dentro do planejamento estratégico, em algum momento que o Brasil tiver janela para a IPO. O que é a IPO? É a oferta pública inicial, né? Então, nós temos um sonho dentro do nosso portfólio de fazer uma abertura de capital no futuro. No futuro. Quando vai ser esse futuro? Primeiro, a gente depende de ter janela disso. O que é a janela disso? O mercado está propício a isso. Então, hoje nós temos um mercado no Brasil, e está todo mundo acompanhando, taxa Selic muito alta, certo? É melhor você ter o dinheiro aplicado no CDB do que você comprar ação de empresas. Então, a Bolsa está desvalorizada, o Brasil hoje está descontado aí. Se fala que hoje nós estamos descontados aí 50% aí o preço das empresas brasileiras listadas em Bolsa. Então, não tem nem janela para isso. Então, nós estamos fazendo, são alguns pilares. Primeiro é governança. Então, primeiro é a parte interna, é você organizar a empresa, é você ter tudo mapeado, processo, rotina, gente, resultado, tudo alinhadinho. Segundo é ter janela para isso. E terceiro, ter uma tese. Então, nós temos a tese, né, para fazer uma abertura de capital no futuro aí. Temos até várias teses, mas uma delas é investir no norte do Brasil, num porto próprio, certo? Nós temos um terreno em Barcarena, estamos trabalhando em prol disso, certo? E temos esse sonho aí para o futuro, certo? Mas hoje o que nós temos aí no mercado no mercado de capitais é CRA. O que é CRA? É Certificado Recebíveis do Agronegócio. Então, são papéis, né, que pessoas físicas podem comprar, mas aí é uma dívida, não é uma ação, certo? Vôlei, entendido. Queria falar de boi, falar de gado. Conta para mim desse braço da pecuária da Fazendão, como que foi que você iniciou dentro do gado PL? Isso aí foi o seguinte, eu sou veterinário e virei veterinário por causa da bovinocultura. Eu gostava de boi, gostava de vaca, meu pai era funcionário do Banco do Brasil, ele tinha uma terra lá em Goiás, todo sábado ele ia para a fazenda, eu ia com ele. Então, cresci nisso aí. Então,
quando eu mudei para o Tocantins, meu sonho era ter fazenda, ter gado e tal. E aí eu anotei num papel, num caderno, o que eu queria ter no curto, no médio e no longo prazo, certo? Curto era o quê? 1 ano. Médio prazo, 5 anos. E o que eu queria ter ao longo de uma vida. Isso daí já era o seu planejamento estratégico naquele momento. Em 2001, eu tenho um caderno azul lá em casa que eu anotei isso aí. E aí eu coloquei lá pessoal, profissional e financeiro. Pessoal é até interessante, Sara, que o seguinte, eu coloquei lá no pessoal que eu queria casar com uma mulher bonita, gente boa e confiável. E casou. Deus mandou para mim. Aí Deus mandou para mim uma bonita, gente boa, confiável, médica do Oi Verde. Ainda veio com câncer. Certo? Então, agradeço aí a minha esposa, que é minha companheira aí de longas datas aí. Né? Ei, doutora Ariane, agora... Aos nossos filhos aí. Mas o que eu quero dizer com isso? Que muita gente fala assim, se Deus quiser eu vou fazer aquilo. Se Deus quiser eu vou fazer aquilo outro. Não, não. A responsabilidade não é de Deus, não. A responsabilidade é sua. Quando você fala, se Deus quiser, parece que você está passando para Deus a responsabilidade de um negócio que é seu. Então, autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis pelos nossos atos, certo? Então é o seguinte, eu não vou falar que se Deus quiser, não. Eu vou falar assim, eu vou fazer em nome de Jesus, ou eu vou fazer e eu creio nisso. Porque é o seguinte, querer não é poder. Mas crer é poder. Por que eu te falo isso? Vamos lá, falei do pessoal, né? Agora vamos falar onde que eu entrei no boi. Aí eu fiz lá no boi, meu sonho era ter vaca, fazenda e boi. No curto prazo, eu queria comprar 10 bezerros por mês. Naquele tempo, um bezerro custava R$300. Então, eu tinha que ganhar 3 mil. Meu salário, quando eu mudei para Gurupi, meu salário era R$600. Só que o serviço veterinário que eu fizesse fazia parte do salário. Então, eu tinha que trabalhar mais serviço, para uma parte desse serviço fazia parte do salário para fazer. Então, eu fiz uma meta que eu tinha que comprar 10 bezerros todo mês. Ao longo de 5 anos, o que era a meta? Ter 1.000 boi gordo. Fiz a evolução do rebanho, todo mês comprava, 2 anos matava um boi gordo, comprava 2 bezerros e tal. 5 anos eu queria ter 1.000 boi gordo. Vou unir ao longo de uma vida. Aí que vem. Ao longo de uma vida, meu sonho naquela época, em 2001, era ter 10 mil vacas em fazenda própria, sem alavancar, sem dever nada. E fui trabalhar em prol disso. Então, eu fiquei esses anos trabalhando. Aí veio o fazendão, certo? Em algum momento ajudou nisso, mas paralelo ao fazendão, sempre gostei da atividade primária e sempre trabalhei para ter pecuária, e ter gado, e ter isso e tudo. E aí, junto com a pecuária, certo? Eu comprei 20 terras no Tocantins. Então, assim, paralelo ao fazendão, como o Tocantins foi o estado que as terras foram valorizando muito, certo? Até mais do que a média do Brasil, porque tal. Eu fui comprando, desde 2007 eu comprava fazenda, arrumava, vendia, comprava, arrumava, vendia. E eu fui crescendo num negócio de atividade primária com esse negócio de terra, que aí, Sara, você perguntou com... Você fez aquela pergunta lá, eu falo o seguinte... Só para poder contextualizar quem está nos acompanhando, eu falei assim, Vônei, durante a entrevista eu quero saber como é que a gente faz para ficar rico. E eu brincando falei para você que riqueza não está no bolso, está na mente. Então, contextualizando isso aí, você nunca vai ficar rico com o salário que você ganha. Você vai ficar rico com os negócios que você faz. Então, vamos supor que o meu salário era do fazendão. Eu trabalhava no fazendão lá, tinha empresa e tal. O dinheiro da empresa tem que girar a empresa e eu tinha um salário. Então, esse é o meu salário. E como é que eu ganhava dinheiro? Com os negócios que você faz. Então, eu fazia negócio de quê? De terra. Comprava terra, arrumava, vendia. E isso aí foi crescendo. Como as terras foram valorizando, o negócio foi crescendo. E junto com as terras, também veio aí o gado, isso. Certo? E aqui no Tocantins você tem o privilégio de ter um Banco da Amazônia que ajuda o crescimento do Estado, certo? Então, obrigado aí ao Banco da Amazônia, a todos os gestores que passaram por lá, que sempre nos apoiaram também, no sentido de que você tem uma pecuária, incentiva, né, o desenvolvimento da pecuária. Então, a pecuária veio crescendo junto com as terras que eu fui comprando e vendendo. E aí, como eu era veterinário, trabalhava para produtores de touro, fazia leilão, eu fiz junto com o seu Anísio da Canadá, trabalhei em vários leilões dele, leilão da Sol Nascente, leilão da Fazenda Guarujá. Era o RT do leilão? Era o RT, era o vendedor dos touros. Tudo. E aí ficou isso na veia, de DNA, de gostar de touro, e aí entrei no Gado Pior em 2008. Qual foi o rebanho inicial? Pegou de quem? Rebanho inicial... Você foi fazendo dentro do seu rebanho? Não, o meu rebanho inicial foi o Tiquinho. Tiquinho do seu Anísio, Tiquinho do Valtofredo, Tiquinho do Gerson, Tiquinho do Guarujá. E depois, quando a Guarujá também vendeu o rebanho dela, que o Dr. João mudou de ramo, eu acabei comprando. Eu lembro daquele negócio. Acabei comprando o resto do gado dele. E aí foi o meu gado pior que começou lá, certo? Há quantos anos atrás? 2008? 2008 comecei pouquinho e foi crescendo. Do Tiquinho e depois você foi crescendo. Foi aumentando. Eu lembro desse negócio do Dr. João, viu? Lembra, né? Lembro. E falando, né, puxando o gancho que o Daniel falou com relação à pecuária, vocês vão ter agora o leilão na fazenda dia 25/10, né? E aí eu queria entender como que funciona a integração de tudo isso junto à fazendão. Eu falo o seguinte, na soja, você tem a semente de soja, que é que vai produzir a lavoura. Então, você planta uma semente e a gente fica contando lá num pé lá, nasce 200
uma semente de soja, um pé vai dar 200 sementes, né? Se der acima de 200, vai dar 70 sacos e tal. Mas então, assim é a semente da pecuária, é o touro PO, certo? Então, você tem um touro PO melhorador, se for do fazendão, bom também, certo? Melhor ainda, né? que ele vai melhorar o rebanho, certo? E esse melhoramento genético vai produzir um boi 20-20, agora não é nem 20-20, mas agora é 20-22, né? 20 meses, 22 arroba, certo? Então, é isso. Então, como é que é? Vamos pegar aqui o exemplo do Tocantins. O Tocantins é um estado que o sul do Tocantins, a janela para a safrinha de milho, ela é mais curta. Então, você tem muita oportunidade lá de fazer uma safrinha de boi. O que é a safrinha de boi? Você colhe a soja, em cima da soja vem a braquiária, e aí na braquiária você solta o boi, ou mesmo muita gente hoje faz feno dessa braquiária e fornece feno para o gado. E aí, essa integração lavoura-pecuária. Então, o que é a integração lavoura-pecuária? É você colocar o gado na época que tem restrição alimentar, que é a época da seca, nós temos 5 meses de seca, mas você tem uma palhada de soja muito boa, pasto verde, tanto que hoje no Tocantins eu estava até tentando vender umas vacas, entendeu? Não tem mais entre safra, né? As vacas estão tudo gordas, o povo tem vaca o ano inteiro vendendo para os frigoríficos. E feno, tanto de feno que tem produzindo. Então, essa integração lavoura-pecuária é o que faz hoje o pecuarista, certo, ter mais sustentabilidade. Porque antes a pecuária é o seguinte, 6 meses ele tinha pasto, 6 meses ele tinha restrição alimentar e era complicado. Hoje a integração lavoura-pecuária melhorou muito para a pecuária. Então, essa integração lavoura-pecuária faz a diferença num estado como o Tocantins, faz muita diferença. Todo o Brasil inteiro faz, mas no Tocantins faz muita diferença. E aí, por isso que a gente trabalha junto a pecuária, certo? Com a agricultura, levando aí a solução que é a semente da pecuária para o produtor. E nisso aí também, né, Volney? Essa questão aí, estamos falando de um topo da pirâmide em termos de nutrição de pasto, em termos de suplementação, todas essas coisas. Se você pega um animal de genética inferior, entre aspas, você está botando gasolina de avião no fusquinha. Não vai andar. Então, utilizando os touros lá do fazendão, você tem toda uma genética produtiva, tudo, um desempenho. Por que eu falo isso? Porque o Volney comercializa aquilo que dá certo na fazenda dele. A fazenda dele de gado de corte é um laboratório para o gado PO. Eu falo isso porque eu conheço de fato. Eu ando lá e tudo visito e tal. Então, o que dá certo lá na fazenda do Volney, ele seleciona dentro da parte genética e comercializa isso para os parceiros, né, Volney? Sem dúvida. O que as pessoas podem esperar desse leilão dia 25/10? Amizade, festa boa, convivência com mais pessoas, network, troca de ideias, além de ter a oportunidade de adquirir a genética Nelore Fazendão e ter a oportunidade de estar conosco lá em Estância Bahia, Maurício Tonhar, Guilherme Tonhar, rapaz, Daniel Gaia. A turma veio. E aí vamos trazer também um palestrante, o Caio Coppola. O Caio Coppola esteve aqui no Tocantins um dia e nós fomos lá no Jalapão. Ele falou, eu quero conhecer o Jalapão. Aí fomos lá no Jalapão com ele e tal. E aí ele falou assim, Vônio, não tenha dúvida que o Brasil está condenado ao sucesso. Eu falei, então é essa palestra que você vai dar. Então ele vai trazer para nós a palestra com o tema Por que o Brasil está condenado ao sucesso? Certo? Então vamos ouvir as oportunidades, porque é o seguinte, às vezes a gente fica, em alguns momentos, o mercado não está bom e todo mundo reclama. Então reclama do governo, reclama do não sei o quê, do juro alto, não sei o quê e tal. Mas as fases vão passar. Por exemplo, os produtores rurais, as fazendas, são eternas. E o governo passa. E o momento difícil também passa. Então, assim, vamos agradecer, vamos trabalhar e vai passar. E ele vai mostrar para nós que ano que vai passar. Então, a gente imagina aí que em 2027 o Brasil vai estar totalmente melhor, a ação subindo, certo? O Brasil com outra perspectiva, juro baixo, certo? As terras vão valorizar de preço e aí vai dar... O leilão é no dia 25, a palestra do Caio Coppola, que horas? 11 horas. 11 horas. Vai ser aonde? Então é o seguinte, qual que é a nossa ideia? Qual que é a nossa ideia? A ideia do Gaia foi o seguinte, Nelore Fazendão em casa. Ele puxou lá do Henrique Juliano em casa, o show que teve aqui em Palmas. Ele o homem é do marketing demais. O que significa em casa? Vai ser aonde é criado os touros Nelore Fazendão. Porque, na verdade, é o seguinte, todo leilão ou se faz... No nosso caso, fizemos leilão virtual com a Estância Bahia, fizemos leilão lá no Zona da Mata, Farm Day. Fizemos leilão no Farm Day e não fizemos leilão aonde fica os touros. Então agora nós vamos fazer aonde fica os touros, que é aonde? Ao lado da indústria lá no Cariri, onde nós temos nosso confinamento. Então convido a todos que estejam lá conosco, nós vamos ter lá ao lado do Fazendão, então quem não conhece o Fazendão vai ver o Fazendão. Vamos ter lá o confinamento lá do lado, temos lá
os bois. Se você vê instrutor como está Bois construindo confinados lá. terçal, Certo. curral, tudo. E vai estar lá conosco lá para curtir bons momentos. Sem dúvida nenhuma, o que vale na vida são os bons momentos que a gente vive. Vou, né, de qualquer coisa, agradecer demais pela sua presença aqui. A gente já está caminhando para o final, mas eu gostaria que você deixasse o seu conselho para aqueles, né, que pensam em vir para o estado do Tocantins, que pensam em empreender e, mais do que isso, o seu legado. Você já falou aqui sobre o seu legado, mas eu gostaria que você, se você não estivesse mais aqui hoje, como que você gostaria de ser lembrado? E antes de qualquer coisa, muito obrigada. E obrigada ao Daniel também, que é meu parceiro aqui. Muito obrigada a todos. Ô, Sara, eu que agradeço, né? Para mim foi uma honra estar aqui com vocês. Obrigado aí pelo convite, parabéns pelo seu trabalho. Caia, parabéns aí pelo trabalho, obrigado a todos da Estância Bahia lá, Maurício Tonhá, Guilherme Tonhá, parabéns pela história. E da minha parte é falar o seguinte, eu acho que todos nós somos aí construtor de sonhos, certo? No caso do Fazendão temos alguns valores, né, firmes conosco, que são, né, fé em Deus, honestidade, humildade, verdade, trabalho diligente e segurança. Humildade, por exemplo, é um pilar muito importante para todos, porque a humildade que eu falo não é andar de roupa velha e fazer voto de pobreza. Humildade é você saber que a outra pessoa pode estar certa, você saber ouvir, você aprender com os outros. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Então, sem dúvida nenhuma, a humildade aí, além da gratidão, a humildade está assim como um dos pilares grandes. E se você tem tudo isso, você é grato a Deus, você tem fé em Deus, você é humilde, você é honesto e você trabalha diligentemente, certo? Porque assim, eu falo pro meu time lá, vocês trabalham para quem? Vocês não trabalham para mim, para o Vônei ou para fazer, não. Vocês trabalham para vocês mesmos, prestando serviço para fazendão ou para outra empresa. Então a pessoa trabalha para ele mesmo e não trabalha diligente, não trabalha firme, afinco. não trabalha com afinco, trabalha enrolando, ganhando hora, não. Esse cara não vai ter sucesso. Então é o seguinte, o Tocantins tem oportunidades, mas você tem que aproveitar elas e ser diligente no trabalho, ter fé em Deus, ter gratidão, trabalhar honestamente, que com certeza vai cumprir todos os objetivos. Então, obrigado a todos aí que nos acompanham. Foi uma honra estar aqui com vocês. Ficam com Deus e que Deus nos abençoe a todos, que possamos ter anos de prosperidade para todo mundo. Eu só tenho a agradecer dessa aula de hoje. Rapaz, o homem... empreendedorismo, visão, negócios, agronegócio, amizade, gratidão. Deus, humildade, gratidão. Obrigado pela amizade, obrigado pela parceria de anos, né? Isso aí. Estamos partindo para o nosso 7º leilão. De Exatamente. muitos. De Amém. muitos. Amém. Obrigado, Sara. Obrigada. Que aula hoje. Espetacular. Obrigado mesmo. Obrigado, pessoal. Fica com Deus. Obrigada. Obrigado a todos.